Salve, salve nação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Galera, chegando aqui com o corte do programa Posse de Bola, tá muito legal esse corte. Peço a você que assista até o fim. Mas antes de mais nada, quero pedir a você que se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Quero dar os créditos aqui ao canal UOL. Link na descrição como créditos. Bora pro vídeo. Sim, como eu falei, 5 gols no Vitória, 3 no Internacional, 4 pontos jogando fora, de casa. E o grande rival do Flamengo nesses momentos, como é o Clóvis Bornai e o rival dele no Carnaval, é o Palmeiras, que está lá em líder, o Palmeiras é o líder e o Flamengo, que é o grande rival dele, nesse momento do futebol brasileiro, está lá em 10º lugar. São 3 rodadas, eu sei, Mauro, e não vou falar para você prever o futuro, longe disso, porque eu sei que você não gosta. Mas, te pergunto, o Palmeiras já meio ajeitado e o Flamengo ainda por se ajeitar, isso pressiona um pouco mais o Flamengo ou é muito cedo para qualquer coisa? Para o Flamimizento, tudo pressiona. Para a pessoa lúcida, é claro que não, são 3 pontos. Comecinho de campeonato. O Flamengo só vai voltar a jogar no campeonato possivelmente no dia 11 de março, vai ficar um mês fora, caso se classifique no Campeonato Carioca para a final. O jogo do Mirassol deve ser adiado, né? Porque vai ficar próximo ali da final. Então, o Flamengo vai ficar mais distante ainda. Pode ser que entre até no rebaixamento aí, ficando fora de rodadas. Muito começo do campeonato, esse tipo de preocupação só na cabeça de gente meio louca, né? Porque, evidentemente, é só o começo do campeonato. Ano passado, nós tivemos vários altos e baixos, todas as equipes. Mas a gente não aprende nunca. Você faz essa pergunta todo ano para mim, né? Quer dizer, você quer insistir numa coisa que não dá para debater, cara. Debater o quê? Ah, vai ter uma pressão. Ah, tá em 10º, 3 pontos. Pô, para quê? Para daqui a algum tempo falar, nossa, aí o tal time reagiu, encostou, passou à frente. E todo aquele roteiro mais do que previsível que a gente já sabe que tende a acontecer nos campeonatos, que é Palmeiras, Flamengo, eventualmente um ou outro aí que vão ficar lá na frente brigando pelas posições mais importantes. Se chegar lá pelo meio do campeonato tiver em 10º, aí sim, aí é outra história. Aí você tem uma amostra muito maior, né? E essa temporada é bem diferente por conta dos estaduais aí misturados, né? O que eu acho que é uma evolução é perceber que muitos torcedores estão defendendo tanto o Flamengo como do Botafogo, que joga com o time misto, reserva no domingo do Carnaval, entre os dois, jogo do Carioca, porque o Botafogo tem que jogar em Potosí pela fase preliminar da Libertadores e o Flamengo vai jogar na Argentina contra o Lanús pela Recopa. Ou seja, é, torcedores não estão dando, não digo todos, mas muitos, claramente, tanta importância a um clássico entre os dois rivais pelo Campeonato do Rio de Janeiro. Tento fazer uma outra pergunta para você, que aí é sobre o jogo, o que o Flamengo, no fim das contas, ganhou do Vitória e tal. Não foi exatamente um grande jogo do Flamengo, mas ganhou, que talvez seja o mais importante nesse momento, fazer ponto. É isso? Se o Flamengo usasse uma camisa verde, um calção branco, vencesse dessa maneira, eu dizer que o Flamengo compete, que o Flamengo é competitivo, isso, aquilo, outro, que ganha quando joga mal, né? Mas como é o Flamengo, aí tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que dar um show de bola. Gramado horroroso, muito ruim. O time do Vitória fazendo um jogo bem físico, de muita bola longa, pressionando alto também em vários momentos. E é um jogo difícil. Lá é um jogo difícil. Costuma ser um jogo difícil, né? O Vitória pode ser frágil fora de casa em alguns momentos, mas em casa não. E Eu foi achei. foi um jogo, foi uma vitória importante, num jogo em que o mais importante era ganhar. Claro que não basta jogar assim, mas tinha que vencer. O Flamengo tem que buscar pontos fora de casa, de qualquer forma, depois de ter perdido 2 pontos em casa para o Internacional e ter estreado com derrota, né, na partida contra o São Paulo. Agora, Cebolinha muito bem, o passe do Léo Ortiz cirúrgico, e um ponto positivo. O time que tem que finalizar 30 vezes para fazer um gol, finalizou 2 vezes no alvo e fez 2 gols. Então teve um aproveitamento brilhante. Esse gol é um negócio sensacional. É o último lance do primeiro tempo. Ao invés de tocar a bola para o lado, gastar o tempo, até 1-0, vamos levar 1-0 para o vestiário, o Ortiz coloca aí o Everton Cebolinha na cara do gol e ele faz a finalização, domina a finalização perfeita para fazer o segundo gol, que acaba sendo o gol da vitória. E se nós tivéssemos um empate entre Flamengo e Corinthians em Brasília na Supercopa, possivelmente estaríamos até hoje vendo o Hugo e Rossi pegando pênaltis, né? Porque os dois pegam muito pênalti. Os dois pegaram na rodada e realmente são muito bons disso. Talvez ficasse ali pegando pênalti a vida inteira e nunca terminasse esse negócio. Impressionante a precisão, tanto de um quanto do outro, nesse tipo de cobrança. E o Rossi pegou o pênalti do Renato Kaiser, que para mim não existiu.
como vários pênaltis que não existiram que estão sendo marcados. Todo o contato. E um detalhe, esse jogo superou, acho que todos praticamente em tempos recentes, no quesito simulação. Os jogadores do Vitória punham a mão no rosto e rolavam no gramado como se tivessem sido espancados a qualquer contato. Qualquer contato. Caía, pedia falta, fosse falta ou não, e faziam aquele teatro mambebe canhestro que caracteriza o futebol brasileiro especialmente. Negócio terrível, toda hora se jogando. Está na hora de alguém fazer alguma coisa a respeito. Essa coisa de simulação, botando a mão no rosto, é que o VAR não pode interferir. Mas é demais, cara. Tá demais. Isso atrapalha muito o jogo, irritante, picota a partida e favorece esses hábitos. Aliás, o meu amigo Zé Peralta fez um levantamento, ele faz sempre esse levantamento, sobre tempo de bola rolando. É um negócio assustador. É um negócio assustador. Teve jogo que teve 45 minutos na rodada. Quer ver? Eu vou dizer qual foi. Fluminense e Botafogo. Rafael Klein, Arnaldo. Conhece? 45 minutos claro. E 23 de bola rolando. 45 e 23. Atlético e Santos. Ramon Abate Abel. Conhece, Arnaldo? 45 minutos e 53 de bola rolando. O jogo que teve mais bola rolando, incrível, foi do Sávio Sampaio, que outro dia foi o que deu, nesse ranking, foi o último colocado. 55 e 14. São Paulo e Grêmio. 55 e 14. Impressionante como isso acontece. Olha só, 45 minutos de bola rolando significa que o produto líquido do jogo, né, não bruto, foi de meio tempo. Meio tempo. E ontem o Galvão Bueno, no final do jogo entre Inter e Palmeiras, estava dizendo, não, agora tem 100 minutos de futebol. Não, Galvão. Tem 45 segundos. E em muitas ocasiões, 46, é por aí. Metade do jogo não existe. Não existe. A bola não rola. E será que ninguém olha para esses números? Ninguém na CBF está preocupado com isso? Alguém tem que fazer alguma coisa. Não dá. E parte disso é essa coisa da simulação, que todos os times fazem, alguns mais ainda. E em alguns momentos vira método. Você passa o jogo inteiro fazendo isso. Amarra o jogo, favorece o juiz que gosta de trancar a partida, né? E você com isso consegue uma faltinha aqui, outra ali, um pênalti, que é também a maneira de você jogar bola na área do adversário, quando você não tem qualidade para você trabalhar uma bola e construir uma jogada. Tá difícil, cara. Tá muito difícil. Podia ter uma enquete, quais são as duas coisas mais entre as duas, qual é a mais irritante no futebol brasileiro? Goleiro. Nossa. Se atirando, faz a defesa e fica lá estirado no chão para segurar a partida, ou essa falsidade aí, essa coisa... Não sei se tu lembra, simulação no permanente. peito, ele bota a mão no rosto como se estivesse morrendo. Aliás, o árbitro do jogo do Palmeiras ontem é um dos que pelo menos deixa o jogo correr mais, né? O Lacerda, né? Agora, o que me chama a atenção aí é a pouca consciência profissional, né, dos nossos jogadores, porque eles não se dão conta de que as pessoas pagam ingresso ou veem na televisão para ver futebol, para ver jogo, que é o que o jogador de basquete americano tem, que é o que o jogador que joga a Premier League tem. Daí, né, o espanto com o Andrés Pereira. Quer dizer, um cara que vem de lá, que teve a experiência que teve, chegar aqui e fazer o que fez, né? E aí é evidente, aí você pega um brucutu como o Felipe Melo, que justifica, que diz que isso faz parte, que é a malandragem do futebol, que sem isso... revela bem quem é e quem são, né? Os que agem dessa maneira. Contra o espetáculo, contra a profissão deles, contra os salários altíssimos que eles recebem. Se ele tivesse assumido... Você imagina se ele tivesse assumido? Eu faço isso porque muita gente faz e faço isso para ajudar o meu time e prejudicar o adversário. Isso. Já imaginou que situação interessante? Ele falou assim, eu acho que tá errado, mas aqui todo mundo faz. Todo mundo faz, vou fazer também. Vou fazer também, o ambiente é esse, assim, podemos mudar, façam. É verdade. O Arnaldo, sobre o Flamengo, enfim, tá aí, 3 pontos, não jogou exatamente bem, mas ganhou. E aí? Eu acho que o que surpreende até agora, em relação ao Flamengo, não é a 10ª posição, lá 4 pontos. É que o Flamengo não fez algum grande jogo na temporada. O São Paulo fez o melhor jogo. O Palmeiras fez o melhor jogo. O Corinthians jogou bem. O Fluminense O Flamengo não fez um bom jogo. Assim, um jogo que tenha cativado a gente, a não ser aquele primeiro lampejo contra o Vasco. Parecia ser, esse é o Flamengo do ano passado. Lembra? O melhor time do Brasil, com sobras. Isso estranha. E estranha, o Mauro falou sobre isso durante as outras semanas, a má forma física de vários jogadores importantes do Flamengo. Sendo que esse ano o brasileiro começava antes, minha gente. Para todo mundo, né?
E aí, acho que tem no próprio Flamengo um contra-exemplo, que é o Everton Cebolinha, que desde que foi contratado pelo Flamengo, não correspondeu à expectativa e o ano passado foi um reserva de luxo, se machucou várias vezes e tudo mais. O Everton Cebolinha está bem condicionado fisicamente. Talvez tenha abdicado das férias, tenha colocado na cabeça que de lista de dispensa, né? Ele foi colocado lá em algumas possíveis negociações, ele poderia brigar pela vaga de titular. O Everton Cebolinha deveria ser exemplo para todos os outros jogadores do Flamengo, porque a coisa está valendo, os mesmos 3 pontos do Brasileiro valem. Pode ser com muito público, pouco público. E aquilo que o Juca destacou, por exemplo, o Flamengo empatou com o Inter em casa e o Palmeiras já ganhou do Inter fora de casa. Os dois vão brigar pelo título cabeça a cabeça, como foi o ano passado. E a gente não está falando do estadual. Agora, Arnaldo, dane-se mesmo. Arnaldo, você não acha também que aí é porque do Flamengo exige-se, em função do time que tem, mais do que... Porque a boa atuação do Corinthians ou do São Paulo é uma atuação que, se for do Flamengo, a gente acha que não foi boa. Não no meu caso. Não? Não no meu caso. Eu não tenho o Flamengo do Zico, do Jorge Jesus como meu parâmetro. Não, eu estou falando do Flamengo jogar nas mínimas condições que ele tem, e ele não está jogando. Essa é aquilo. O Mauro descreveu esse jogo do Barradão. Criou 2 oportunidades de gol. Isso não é o Flamengo, normalmente. Está mais vulnerável na defesa. Não era uma marca do... Então, assim, o Juca, você falou assim, o Palmeiras está mais acertadinho que o Flamengo, mas por quê? Né? Porque o Flamengo não perdeu nenhum jogador e trouxe o Paquetá. A questão do Flamengo parece física, de foco, O Mauro falou contra o São Paulo e eu concordei com ele, meio de soberba, né? Que o futebol não permite. Né? Ninguém está exigindo que seja o Flamengo do Jorge Jesus ou do Zico. Que seja o Flamengo do Felipe Luiz. Não na sua plenitude, isso tem que ocorrer na parte mais importante da temporada, mas em alguns sinais, né? Agora, curiosamente, me dá a impressão que esse confronto com o Lanús ganhou a sua importância, né? Para que o Flamengo dê... Olha, estamos aqui. Agora a Copa é importante. O clássico. Passou a ser, eu acho, de alguma forma. O clássico o Botafogo está desmilinguindo, cara. Aí o Flamengo classificou em último e o Botafogo em primeiro no grupo. Cara, o Botafogo veio contra o Fluminense. Além de perder com 1 a mais, já perdeu 2 jogadores fundamentais por lesão. O Danilo foi bater uma falta na gaveta, se machucou batendo a falta. O Botafogo tá uma bagunça. E acho que o Flamengo vai passar pelo Botafogo, vai manter a chance do campeonato estadual. Mas o jogo com o Lanús, sobretudo o jogo da Argentina, é um jogo desafiador. Porque se o Flamengo for lá modo Salvador, ele vai perder do Lanús. Então, acho que o Flamengo tem que voltar a competir. Que é a palavra da moda, né? Competir, tem que competir. O Flamengo tem que competir, porque já estamos em fevereiro, carnaval, e os campeonatos, alguns deles muito importantes, como o Brasileirão, estão em andamento, né? Como vocês entendem os trechos que saíram aí da entrevista do BAP lá pro Marca? Que é isso mesmo, o Flamengo é uma ilha aqui no Brasil, ninguém faz nada e o Flamengo nada de braçada. Não é verdade, não é verdade. Ou soberba. Que o Palmeiras não deixa nadar de braçada, né? Não há essa diferença. Agora, o Flamengo Ele falou que nada de braçada? Não, ele falou que o Flamengo é uma ilha no Brasil, que se ele quiser gastar 50% a mais, ele pode. Que ficou a sensação de que ele teria dito isso, por isso que eu não me lembro de ter dito isso, que é uma ilha, sim. Uma nadar de braçada, que eu saiba, ele não falou. Agora, por isso que eu estou fazendo essa ele pode não em defesa dele, mas só para ser fiel aos fatos. Ele pode ter dito que o Flamengo é uma ilha e não ter dito que o Palmeiras é outra ilha, né? Podemos ter aqui um arquipélago de apenas 2 ilhas, né? E que o objetivo do Flamengo é ser o Real Madrid do continente. Aí eu acho que é como dar um exemplo falando para um outro país. E ia dar que exemplo? Né? Ia dar, eu quero ser o Los Angeles Lakers, ou eu quero ser o Ayrton Senna. Não, ele deu um exemplo
que faz sentido para o espanhol. Não me chocou ele ter dito isso. Agora, tendo em vista esta coisa, o Flamengo não está sozinho no futebol brasileiro. Não está. Ó, deixa eu dar um recado importante aqui para vocês. Peraí, Mauro, já passo a bola para você. 1 minuto. Recado importante, hein, para vocês. Toda segunda e sexta tem reprise compacta do Posse de Bola às 13 horas aqui no canal UOL, certo? E de segunda e sexta, às 14 horas, tem aí, segunda a sexta, tem o PVC, com o Di Primeira, o Aloysio Oliveira e todo o nosso time. Aloysio Oliveira estará aqui segunda-feira, é isso? Aloysio Oliveira estará aqui segunda-feira. Olha só. Diga, Juca, ou Mauro. Não, só queria, o Juca fez essa observação, queria acrescentar o seguinte, me chama a atenção como em algumas aparições, declarações, os presidentes de Palmeiras e Flamengo se parecem tanto assim, na forma de pensar. Apesar da rivalidade, troca de farpas, né? E o último episódio foi com relação ao futebol feminino. Muito parecido. Só faltou a presidente do Palmeiras falar, eu concordo com o presidente do Flamengo. Claro, não com relação à grosseria que ele fez com relação a Renata Mendonça, mas com relação ao conteúdo da história. Sim, cobrando das emissoras, coloca dinheiro e tal, muito parecido. Agora, se eles deixassem de lado a vaidade, os dois, e juntos remassem em busca de mudanças no futebol brasileiro, né, para melhorar, seria bem mais interessante. Mas para isso, a primeira coisa seria acabar com o piso de plástico no Allianz Parque, né? Um estádio tão bonito, novo, bacana, um time tão forte como o do Palmeiras, jogar naquele negócio ali não dá, né? Ou a tentativa de justificar o que fez o Andrés Pereira também, né? Porque foi outra coisa que ela fez, mas que é típico de quem vive do que ela vive, né? Porque também isso a gente precisa lembrar sempre, que eu vou reiterar, não haverá fair play financeiro no Brasil, claro, com os métodos do Corinthians. Não paga ninguém e monta um time forte. Mas não haverá também com os métodos de quem não olha a origem do dinheiro. Origem suja de dinheiro impede que haja fair play financeiro. Deixa eu só para não deixar passar, vou colocar na tela. Vou colocar, deixa eu só colocar na tela aí exatamente qual foi a frase do BAP, uma delas, né? O Flamengo está no Brasil hoje, não está no Brasil hoje por acaso, porque o Flamengo é uma ilha no Brasil. Nosso sucesso não se deve ao fato de o Flamengo ser maior, deve-se ao fato do Flamengo ser melhor administrado, melhor gerido. Palavras do BAP para o diário AS da Espanha, então foi isso que ele falou, o BAP. Agora, que a Leila tem toda a razão em relação ao futebol feminino, tem. Porque aí também tem o seguinte, o Mundial feminino ficou escondido porque estava na Cazé TV. Quer dizer, ficou escondido na Cazé TV, teve mais de 1 milhão de visualizações durante o jogo. Mas na TV Globo não houve destaque, o que jornalisticamente é um horror. Aliás, jornalisticamente, o que hoje em dia as pessoas plagiam, repetem notícias dos outros sem dar a fonte, é uma coisa horrorosa. O Fantástico faz isso habitualmente. É muito feio. Vamos lá, vamos falar do... E havia o número de likes. Isso mesmo. Só pra gente ver se o Danilo tá tranquilo lá em Salvador. Não. Bom, tá aí, né, pessoal? O Flamengo colocou uma régua tão alta, mas tão alta para ele mesmo, que mesmo ele vencendo os seus jogos, ainda tem críticas, né? O Flamengo, ok, não jogou bem, mas venceu. Se é o Palmeiras que joga mal e vence, é outra história. Aí não, o Palmeiras não perde seus jogos, joga mal, mas vence. Já o Flamengo não. O Flamengo, se joga mal, mesmo vencendo, ainda tem que ser criticado. É o futebol, né? Bom, mas tá aí, né? Essas foram as notícias, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo.